Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, sempre louvado seja o nome do Senhor. É fundamental entendermos, conhecermos a justificação, porque é o cerne da obra de Cristo. Ter nos tornado justos diante de Deus para somente depois disso nos dar a vida eterna. E o apóstolo Paulo agora está mostrando para nós o porquê a justificação por meio de um só homem, de fato, ela é suficiente, ela é aceitável. E capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 12, nós já vimos esse versículo, ele então nos mostra como Cristo tirou, né, o pecado, pagou o pecado do homem. E eu vou reler o versículo 12, ainda que vamos focar no 13 ao 16, para que a gente possa ver toda a ideia. Ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós vimos já 4 pontos que são colocados aqui. Ele diz que o pecado entrou no mundo, Adão, então o pecado passou a fazer parte da criação. Não tinha, era pura, passou a ter o pecado nela. A consequência é ir pelo pecado a morte. Então, os homens morrem, ou tudo morre, por causa do pecado presente. O pecado é que fez com que a morte estivesse presente. Então, primeiro o pecado, depois a morte. E uma vez que o pecado está presente no mundo, ele diz, então a morte passou a todo mundo. Mas por que passou a todo mundo? Porque todos pecaram. Então, a ideia é, Adão trouxe o pecado para a criação, o pecado passou a fazer parte, todos passaram a ser pecadores e, consequentemente, não só Adão morreu, mas todos morrem. Por isso que até hoje se morre, né? Por que o cristão também morre? Porque mesmo justificado, ele ainda é um pecador. O pecado ainda está na criação. Porque é apresentada a imortalidade apenas na volta de Jesus, porque ele vai tirar o pecado. Então, quando Jesus tirar o pecado, aí não haverá mais morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a morte está relacionada ao pecado. Como nós já falamos algumas vezes, Jesus nunca morreria, porque ele nunca pecou. Então, se ele não tivesse ido à cruz, estaria vivo até hoje. Por quê? Porque ele nunca pecou. Então ele continua, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então ele entra num ponto que ele já havia dito. No capítulo 2, ele já havia dito que quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, não havia lei, de fato. Então, nada para ser aplicado. Eles não eram julgados por uma lei, não havia um parâmetro, né? Então, portanto, não tem como julgar. Se não há uma lei, não há como julgar baseado numa lei, que não existe. Então, não há um critério. Todavia, ele diz, mas havia pecado. Ou seja, o pecado está no mundo não por causa da lei. A lei torna evidente o pecado. Mas, como ele já tinha dito no capítulo 2, a própria consciência do homem mostra que ele tem consciência de pecado, né? Porque ele mesmo julga que é certo ou errado, e se acusam e se defendem. Então, havia pecado no período entre Adão e Moisés? Sim, havia pecado. O pecado está solto, inclusive. Nós vemos no dilúvio que Deus disse assim: a violência cobriu toda a terra. Então, havia pecado, mas não havia lei. Então, como julgar um pecado se não há uma lei como critério para julgar? Né? Não tem como. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. A prova de que havia pecado é que a morte estava presente. A morte evidencia a presença do pecado no mundo. Não é o pecado específico de alguém. Ah, pecou, vai morrer. Então, não é especificamente. Ainda que possa sim. A Bíblia mostra várias pessoas que morreram decorrentes de pecados, como Nadab e Abiú. Mas não é o caso. O pecado presente no mundo. As pessoas morrem porque o pecado ainda está presente. Todas elas pecam. Ah, mas aquele ali nunca pecou e vai morrer. Não existe isso. Não existe uma só pessoa, nem mesmo a Madre Teresa de Calcutá. Não existe alguém que nunca pecou. Então, todos pecam. Por isso a morte está presente na criação.
caso houvesse alguém que, como Cristo, nunca pecou, essa pessoa não morreria jamais. Né? Então, o pecado, ele é evidenciado pela morte. A morte estava presente, porque havia pecado. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, não foi o mesmo pecado. O pecado da humanidade não é o mesmo pecado de Adão. Ele já aconteceu, mas tendo herdado a corrupção, os homens pecam. E pecam de todas as formas. E por causa da presença do pecado, que é uma ofensa completa, né, contra Deus e passível de condenação, porque todo pecado ele é uma transgressão da santidade de Deus. Antes de você pensar até na lei, pensa na santidade de Deus, né, nas virtudes de Deus. Então, o homem é passível de morte. Então, mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então veja que ele já apresenta aqui que Adão é uma figura do próprio Cristo. Por quê? Porque o homem puro, né? E Jesus é também o último homem puro. Por isso que Jesus é o último Adão. Ele é chamado de último Adão porque só existiram dois homens puros na Terra. Adão foi feito puro, não tinha pecado algum, só que diante da tentação, Adão caiu. Adão pecou. O último Adão, por que Jesus é chamado de último Adão por Paulo? É porque é o único homem, o último, né? Depois de Adão, só ele nasceu puro. Jesus nasceu, mas nasceu puro. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha inclinação para o mal. Jesus, assim como Adão, era puro. É puro, obviamente sempre será. Só que Jesus venceu. Então, ele, Adão, primeiro Adão, e Jesus, o último Adão. Figurando então, portanto, Cristo, o homem puro, né? Só que Adão pecou. E aí ele continua. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, veja, um homem pecou, mas todos terminam sofrendo a consequência. Nesse momento, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não trazer aquela ideia que às vezes se realça demais, e eu creio que é um equívoco, uma falta de leitura correta do texto. Realça demais a ideia da representatividade. Não, todos morrem por causa de Adão. Calma, 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 calma. Essa não é a ideia do texto. Não é realçar a representatividade. Mas por meio dele entrou o pecado. E nós já lemos Ezequiel 18, 20, que Deus deixa bem claro: ninguém paga pelo pecado do seu pai. Então a ideia bíblica não é realçar todos vão morrer por causa de Adão. Ah, pega Adão! Não é isso. A ideia é Adão pecou, e aí o pecado entrou na criação. E todos passaram a ser pecadores. Então todo mundo é digno, é merecedor da morte, porque todo mundo peca. Caso contrário, observe uma coisa fundamental. Se é para realçar a representatividade e focar no pecado chamado de pecado original de Adão, então Cristo também pagaria. Ah, mas ele nunca pecou, sim, mas se é por representatividade, Adão continua sendo representante de toda a raça humana. Então observe que tem um erro aí. Então nós não estamos. O ser humano vai pagar o pecado de Adão. O ser humano vai pagar o seu pecado. Mas só que pelo pecado de Adão entrou o pecado no mundo e, consequentemente, a morte. Lembre-se disso. Caso contrário, você vai considerar o próprio Cristo condenável pelo pecado de Adão, né? Porque é uma representatividade. Né? Ah, por causa dele todo mundo vai pagar. Então qualquer pessoa que nascesse, qualquer ser humano que nascesse, teria que pagar. Não importa se pecando ou não. Por quê? Porque é uma representatividade. Veja que não faz sentido. Veja que entra num problema de incoerência. Então a questão é, por meio de Adão entrou o pecado. E por causa dele entrou a morte. Né? A morte está presente no mundo por causa do pecado. Mas todos pecam. Então todos morrem porque o pecado está na criação, mas a condenação vem por causa que todos pecam. Como nós vimos antes, né? Também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele já explicou isso antes, não precisa repetir. Ele explicou no versículo 12 o assunto. E ele continua. Pela ofensa de um só morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, por um homem entrou o pecado no mundo, então é justo que por um homem saia o pecado do mundo. Percebe? Esse é um assunto muito importante, porque aí nós estamos entrando com a questão da própria justiça. O pecado
entrou no mundo por um só homem e contaminou a criação inteira. Portanto, esse, sim, o pecado original, ele é resolvido por um só homem. Por quê? Porque um homem trouxe, um homem tira. Por isso o último Adão também. Né? Mas veja que ele faz um destaquezinho no versículo 16. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa, ou seja, trouxe o pecado ao mundo, e aí, portanto, a morte, todos pecam, isso por causa de um homem que deixou entrar o pecado no mundo, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, por causa de muitas ofensas, né? Veja, não é só por causa de um pecado. Jesus não pagou o pecado de Adão apenas. Jesus pagou o pecado de todo aquele que está nele, né? Todo aquele que é unido a ele. Então, um homem trouxe e um homem tira. Só que um ato de ofensa trouxe a morte. E muitos atos de ofensa Jesus justifica. Por quê? Porque é justo que, como por um entrou, por um apenas saia. É porque a questão é que o pecado foi proliferado. Né? Se Adão não tivesse tido filhos, então teríamos apenas ele e apenas ele para ser justificado. Mas ele teve filhos, então se proliferou o pecado e todos que são filhos dele, ninguém não era disso, todos são filhos dele. Então todos herdaram a corrupção. Né? Como eu disse, não é apenas uma questão da representatividade, é uma questão de estar contaminado. Todos nascem contaminados, todos nascem pecadores, todos nascem corruptos. Né? E Cristo então vai e tira. Então, a questão da graça superabundante. Por quê? Porque muitas ofensas existem e a graça cobre todas elas daqueles que estão em Cristo. Por quê? Obviamente aqueles que estão em Cristo. Porque aqueles que são unidos a Ele na sua morte. Para entender um pouquinho melhor essa questão de unidos a Ele, é que aqueles que são unidos a Cristo é como se tivessem morrido. E aí, uma vez que morreram na cruz, sofrendo toda a ira divina e toda a condenação divina que havia sido prevista, então foi pago o pecado. Então, a ideia é que fomos unidos a Ele. Aí a questão de ser unido a Ele, obviamente, pela fé, não é literalmente, né? Porque nós não estávamos lá, mas a pena paga por Ele, então passa a ser nossa, né? Nós, como se nós tivéssemos pago. Ele pagou por nós e então estamos livres. E quem fala também isso, na carta que ele também fala, né, que ainda é o apóstolo Paulo, na carta de Colossenses, ele diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele, ou seja, com Cristo, no batismo, ou seja, a ideia de ser unido a Cristo pelo batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, a nova vida. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Despojando os principais e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, unidos a Cristo, nós nos tornamos justos pela justiça dele. Né? Então, por um homem veio o pecado, por um homem sai o pecado. E aqueles que estão unidos a ele têm o escrito de dívida pago. Né? Ele pagou todas as dívidas, então está resolvido o problema. Agora, o que falta é a morte ser tirada. Mas tem a ressurreição. Exatamente. A ressurreição é Jesus vencendo a morte, que é o último inimigo. Ou seja, ele venceu a dívida, pagando a dívida, e agora ele vence a morte, a ressurreição. Mas ainda por que não aconteceu? Porque ele tem o seu tempo para tudo. Quando ele voltar, ele vai então tirar a morte. Mas para isso é preciso tirar o pecado. E aí essa tensão, né? Nós já somos justos aos olhos de Deus porque foi paga a nossa dívida. Então ele não vai mais cobrar nada. Mas ainda estamos pecando. Então, enquanto estiverem pecando, a morte ainda tem que estar presente. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A morte estará presente na criação enquanto ainda o ser humano estiver pecando, mesmo um cristão. Então, para que a imortalidade venha, é preciso que ele venha, né, novamente e tire o pecado.
Ou seja, nós não vamos pecar mais, seremos puros, como Adão foi antes, como Jesus é, e então seremos também. E assim não haverá mais morte, porque não há mais pecado, né? Por isso que todos os que não estão em Cristo serão tirados, né? A criação será limpa, essa é a ideia. Serão lançados no lago de fogo, né? Porque a criação será limpa, limpa. Não haverá mais ninguém pecador, não haverá mais nada de pecado, para que não haja mais morte. Caso houvesse pecado no futuro, também continuaria havendo morte. Para que não haja mais morte, não pode haver pecado. Então será tirado o pecado de nosso coração, da nossa vida, e todos os que não estão em Cristo, que não foram purificados, justificados, santificados, e serão tirados. Para quê? Para que a criação inteira não tenha mais pecado. E assim possam viver para sempre com o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Damos graças por tudo, te louvamos e bendizemos, e pedimos que o Senhor nos dirija por tua palavra sempre, a cada dia, para que nós tenhamos a alegria de ver, não só, ó Deus, a justiça que já nos foi dada, mas a santificação também, sendo operada em nós para o louvor da tua glória. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.